Olá minha gente, estamos aqui novamente agora no software estatístico SigmaPlot 12.0 aprendemos a fazer o cálculo de um teste T para amostras independentes. Quando se tem o objetivo ou se deseja comparar dois grupos que não guardam relação de dependência entre si. Tá? Bom, então para nós começarmos, o protocolo é sempre o mesmo para todas as situações, tá? Nós clicamos aqui nessa aba Worksheet e Import File. Bom, eu tenho alguns documentos aqui já salvos. E eu tenho um modelo específico aqui para simular esse tipo de teste. Bom, esse é um trabalho hipotético, né, em que se gostaria de avaliar se existe diferença entre mulheres e homens na largura de incisivos centrais superiores, seja o dente 11 ou seja o dente 21. Então, para a tabulação, sempre a variável independente que divide os seus dados em grupos, ela fica em uma coluna, né, dividida nas categorias possíveis, nesse caso homem e mulher, e a variável dependente, que é a variável de resposta, ou a variável numérica, que nada mais é que o dado em que você mede na sua pesquisa, fica numa coluna separada com todos os valores. Tá? Esse é o raciocínio. Bom, para se fazer análise estatística é bastante simples. Nós clicamos nessa aba Analysis, e aqui, logo aqui à esquerda, em Testes, e eu vou fazer a comparação. O importante do SigmaPlot é que você não tem a obrigação de saber qual é o nome do teste que você vai aplicar àquela condição, àquela situação. Basta que você saiba identificar o que você pretende fazer. E nesse caso nós queremos fazer uma comparação de dois grupos. Então você clica nessa função Compare Two Groups, T-Test. Na verdade eu suponho que vai ser o teste T e não Rank Sum Test. Rank Sum Test na verdade é a versão não paramétrica do teste T. Rank Sum significa não paramétrico em inglês, né? E então, a princípio, eu sempre faço a opção pelo plano A. O plano A é sempre uma versão paramétrica de um teste para uma variável quantitativa. Então, a primeira opção é sempre o teste T, ok? Então, vamos lá, teste T. Aqui eu vou só clicar fora, que eu não posso ter nada selecionado aqui. Então, vamos lá. Comparar dois grupos, teste T. Tá? Bom, primeira pergunta que o software me faz é se esses meus dados eles estão tabulados da maneira indexada ou estão tabulados por coluna, né? Na verdade, de maneira indexada. E o que significa indexado? Aqui ele dá alguns exemplos, mostra, na verdade, que eu estou justamente dividindo a minha variável independente por categorias pelas linhas, né? Então, o exemplo aqui mostra bem, eu tenho exatamente essa situação, homem e mulher aqui, tá? Então, meus dados eles estão indexados, né? Então ele me pergunta qual coluna eu dividi os meus dados por grupo. E aí eu clico aqui nessa primeira coluna, coluna gênero. E aí depois ele me pergunta em qual coluna estão os dados do seu trabalho. Bom, então aqui tanto faz eu selecionar o dente 11 ou o dente 21. Como é só um exemplo, hipoteticamente aqui eu vou selecionar e fazer a comparação do dente 11 entre homens e mulheres, ok? E aí é só clicar em Finish, ele faz a análise estatística. Bom, primeira coisa, esses dados eles não passarem um teste de normalidade, né? Um ponto forte desse software do SigmaPlot é que ele compulsoriamente realiza todos os dados numéricos um teste de normalidade. E como ele não passou no teste de normalidade, ele já te pergunta, ele barra a análise nesse ponto e ele te pergunta, olha, você quer continuar o seu teste ou para por aí, né? Quer continuar fazendo uma versão não paramétrica, uma vez que ele não passou na normalidade, ou você segue no teste paramétrico como você quer? Aqui ele está me perguntando, você deseja fazer o teste não paramétrico? Normalmente eu clico em sim, porque nós sabemos que para variáveis numéricas, caso não haja, né, uma distribuição normal, o teste não paramétrico ele acaba sendo mais eficiente para detectar possíveis diferenças. Então aqui eu clico em Yes, né, e pronto. E ele conclui a minha análise, né? E o relatório ele é sempre bastante completo, por quê? Ele mostra todos os passos a que os dados foram submetidos, né? Então, no primeiro momento, foi realizado o teste T, né? Mas os dados, após terem sido submetidos ao teste de normalidade, como o teste de normalidade falhou,
iniciou-se imediatamente, né, a sua versão não paramétrica. E a versão não paramétrica de um teste T para amostras independentes é o teste de Mann-Whitney, né? A diferença, claro, por ser um teste não paramétrico, ele não trabalha com valores de média e desvio padrão, e sim valores de mediana e quartis, né, o primeiro e o terceiro quartil. Mas o mais importante nessa análise é sempre observar o valor de P, e aqui nesse caso o valor de P foi menor que 0,05. Isso indica que existe diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Para saber qual grupo tem então uma medida maior do que outra, basta olhar os valores de mediana. E aqui eu vejo que os homens têm uma mediana, né, na largura do incisivo central em torno de 12 e as mulheres em torno de 8. Enfim, essa é a interpretação da análise de variância, do teste T para amostras independentes, ok? Espero que tenha sido útil. Nós nos encontramos para uma próxima análise mais para frente. Muito obrigado, até uma próxima.